Olá para você que está acompanhando o Saba Vlog. Hoje eu tenho o prazer de entrevistar a psicóloga Eveline Jusfiak. Tudo bem? Tudo bem, Solano. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui contigo. Eu que Para agradeço. bater um papo, como a gente falou antes, né? Vamos bater um papo. Exatamente. Exatamente. Eu que agradeço você ter aceitado o meu convite. Então vamos lá. Nós estamos passando por uma época muito difícil, né? Como é que está sendo exercer a psicologia nesse momento em que nos encontramos e que já faz mais de um ano? Quando a gente pensa assim em termos profissionais, exclusivamente os atendimentos, não mudou tanto assim, Hum. tá? O que acontece muitas vezes, que eu acho que tá sendo um desafio, é que muitas vezes as pessoas estão trazendo demandas muito parecidas com o que nós estamos vivendo também. Então é impossível a gente separar totalmente profissional de pessoa, né? Então, quando, por exemplo, uma pessoa vem para uma sessão e ela tá com muito medo do que está acontecendo, bom, isso eu também vivencio, né? Eventualmente e preciso manejar essas emoções também, né? Porque antes de ser psicóloga, sou humana, né? Então, eu acho que o maior desafio de estar nessa profissão nesse momento é essa mistura, né? Estar vivendo muito igual as questões, assim, né? Dos clientes, dos pacientes. Acho que esse é o principal desafio. E os números dos pacientes aumentaram nessa época? Olha, eu já tinha uma agenda estabelecida, assim, eu já tinha uma agenda até. A gente brinca que é fechada, assim, né? Porque como os pacientes eles permanecem num processo, não são sessões, não são consultas eventuais, né? Então a pessoa fica ali semanalmente por um tempo. Eu já tinha essa agenda estabelecida. O que aconteceu no início foi que muitos ficaram ou com receio do atendimento virtual, porque eu atendia exclusivamente presencial, né, no consultório, e aí a gente fez toda essa mudança para vir para o virtual, para o online, né? Então muita gente não quis vir, e muita gente ficou insegura financeiramente, teve gente que ficou desempregado, teve aquele período ali de suspensão de contratos, né? Então teve, na verdade, uma queda no início, né? E eu, assim, não falo só por mim, eu vi colegas também tendo uma redução no número de atendimentos, mas depois que as coisas foram se estabilizando, depois que as coisas se estabilizaram e sim, as pessoas estavam emocionalmente mais frágeis e mais instáveis, voltou ao normal para mim, né? Eu posso dizer por mim que voltou ao normal, ao que já era, né? Então, na verdade, no início teve uma queda, assim. Entendi. Por que você escolheu a psicologia? Olha, é uma história bem engraçada, na verdade. Vamos lá. Vamos lá. Todo mundo fala uma coisa bonitinha, assim, né? Eu escolhi a psicologia porque eu queria ajudar as pessoas, e sim, isso tudo é verdade. Eu sempre gostei, assim, de conversar com as pessoas, né? Mas, na verdade, o que me fez escolher a psicologia no momento que eu escolhi foi na minha adolescência, assim, tinha aquela série, estava bem alta, do CSI. Era uma série Uhum. investigativa e eu assisti Sim. aquela série. E eu sempre gostei muito de filmes e séries policiais, assim, principalmente os casos de serial killers, assim. Então, Hum. casos que tinham a ver com transtornos psicológicos me atraíam. E aí, Sim. quando eu escolhi a psicologia, eu não conhecia quase nada de psicologia, tá? Eu tinha feito terapia, assim, por um breve período, não tinha me adaptado bem. Então, eu não tinha ideia do que de fato era psicologia, mas eu pensava assim: eu quero analisar esses perfis, né? Então, eu quero trabalhar com isso, né? E foi isso que me motivou a entrar na faculdade. Claro que logo eu vi que isso não. Primeiro que no Brasil não é tão simples trabalhar com esse tipo de demanda, assim, dentro da polícia, e financeiramente também é muito mal remunerado,
né? Então, muita gente que tem vontade de trabalhar nessa área acaba nem indo, porque é um trabalho bem difícil, pouco recurso, pouca Sim. estrutura no Brasil, né? Mas foi exatamente isso que me fez ir para psicologia. Nessas séries policiais também tinha, além dos casos investigativos, também tinha também algum personagem que era psicólogo para explicar esses transtornos. Muitas vezes tinha, uhum, tinha. E recentemente não, mas depois de formada conheci uma outra série que era Criminal Minds, e que daí é super focada em casos, é tipo um CSI, só que daí é focado bem em casos que tem a ver com transtornos psicológicos, assim, então é bem interessante, mas foi o que me atraiu para a profissão, foi isso. Em CSI, a maioria dos crimes era por causa de problemas psicológicos? Não, não. Pelo que eu lembro, não. Pelo que eu lembro, não. Mas aqueles que tinham me atraíam e me fizeram pensar para atuar dessa forma. Tá Uhum. certo. Em que ano que você se formou? Eu me formei em janeiro de 2012. Janeiro de Então, 2012. Fazem isso. 9 anos. 9 anos. Fiz 9 anos de formada esse ano. É. Tá certo. Legal. Passa rápido. Hoje mesmo eu estava falando com uma paciente minha sobre Ah, isso, assim, sobre como o tempo passa rápido e me vi, assim, esse ano que vem a gente faz 10 anos de formada e eu lembro lá, logo que a gente se formou, eu e os meus colegas falando, quando a gente fizer 10 anos de formada, vamos fazer uma festa de comemoração e já tá aí, sabe? Parece que foi ontem que a gente falou disso. sei. Passa muito rápido. É. Certo. Além dos adultos, você atende crianças? Então, atendia, Hum, atendia o público infantil. O público infantil ele é muito desafiador, não pelas crianças em si, mas porque é um trabalho que precisa andar junto com os pais, hum. né? Então não tem como os pais só levarem a criança para o nosso consultório, a gente só trabalhar com a criança, porque a criança está dentro de um contexto familiar, né? E aí era algo que eu já vinha assim repensando, porque me exigia muito nesse sentido, e daí às vezes tu tem que ir nas escolas, conversar com os professores, então tem todo um trabalho extra sessão que já não estava sendo muito confortável para mim, assim, já não estava fazendo sentido, na verdade, para mim. E aí veio a pandemia, eu já tinha reduzido muito os atendimentos infantis, veio a pandemia, e aí o atendimento online infantil, primeiro, ele nem é recomendado, né? Foi permitido por causa da pandemia para se manter, né, o atendimento dessas crianças. Foi permitido pelo conselho, né? Mas foi assim, vamos dizer, um momento crucial para eu parar. Assim, então, na verdade, os que eu tinha não quiseram continuar online, preferiram esperar a pandemia passar. E aí eu aproveitei, bom, então não vou mais. Assim, algo me ajudou a tomar essa decisão de não atender mais crianças. Então, atualmente, eu atendo só o público adolescente e adulto, na verdade. Eu ali em torno dos 14 anos para cima é o público que eu tenho atendido. Que eu também acho que as crianças, virtualmente, elas não vão ficar prestando atenção, elas vão se movimentar, vão se mexer várias vezes. Nas sessões presenciais, isso já deve acontecer, né? Que a sessão infantil ela acontece muito diferente da sessão adulta, né? Então, Uhum. o que um adulto senta e a gente conversa e o diálogo é a nossa principal ferramenta, né? Com a criança, muitas vezes tu tem que usar outros estímulos para acessar as emoções, para falar sobre isso com elas. Por exemplo, um jogo, uma brincadeira. Então, ali a gente está brincando, mas está conversando. Uma criança dificilmente vai sentar e conversar apenas, né? Muitas vezes eles fazem isso, mas Sim. precisa de ter um vínculo aí muito, muito grande, né? As crianças, para terem um atendimento psicológico, é recomendado que seja a partir de que idade? Qualquer idade. Qualquer Eu idade? já tive pacientes de 3 anos de idade.
E dá para Tudo conversar? Porque, na verdade, eu trabalho com uma linha bem voltada para a mudança comportamental. Hum, Então, quando a gente pensa em mudança comportamental, isso pode ser feito em qualquer idade, né? E às vezes, numa infância bem remota, como 3 anos de idade, é muito mais rápida a mudança, inclusive, né? A adaptação. Então, tudo depende da demanda, né? E como eu te disse antes, né? O trabalho ele é muito em conjunto com os pais também. Então, na verdade, sim. às vezes a criança está apresentando ali um sintoma, a criança está apresentando um problema, está sendo problemático, vou botar entre aspas aqui, mas na verdade, às vezes é o como os pais estão lidando, e aí a gente trabalha muito com a orientação, com o aconselhamento de pais também, em paralelo com o atendimento à criança, né? Então, pode ser, claro, bebê é mais difícil, mas assim, a idade mais pequena que eu atendi até hoje foi 3 anos e sim, dá para trabalhar tranquilamente. Tá certo. Você falou que escolheu ser psicóloga por causa das séries policiais, em especial a CSI. Mas antes de você assistir essas séries, você tinha alguma outra profissão em mente? Várias. Cada filme que eu assisti, eu queria me tornar aquela profissão. Eu lembro, assim, quando eu era criança, eu lembro de ter sonhado em ser veterinária. Eu tinha um Hum, livro, inclusive, que era de uma menina que cuidava dos animais, e daí, naquela época, eu queria ser veterinária. E uh, aí, eu fui passando por várias ideias de profissões, assim, muito vinculada à natureza, assim, eu sempre gostei muito de natureza. E por último, eu queria ser bióloga marinha, assim, porque eu gostava muito de praia, sempre gostei muito do mar. E aí foi a minha última ideia, assim, que eu pensava, eu quero ser bióloga marinha, mas fui para uma coisa nada a ver, né? Mas ainda gosto do mar. tá certo, então. Eu perguntei sobre as crianças, né? E você disse que já atendeu. Qual o público que é mais difícil de lidar? É realmente com as crianças? E eu não sei se tem um público mais difícil de lidar, tá, Solano? Eu Hum, acho que tem casos específicos, uhum, tá? Não vou nem dizer assim, um problema específico. Pessoas, por exemplo, com transtorno de depressão são mais difíceis. Não, depende muito das características individuais. Isso é uma questão bem subjetiva. Eu já atendi crianças que foi muito difícil, hum, nem só por causa da criança, mas muito por causa dos pais também. Assim como eu atendi já adultos, que também foi muito difícil o processo. E o que acontece normalmente, que a gente considera como difícil, é quando o paciente, cliente, não está muito disponível para a mudança, hum. né? Por exemplo, quando vem só para queixa, né? Só para reclamar do mundo, mas não está disposto a olhar para si e fazer as mudanças que estão no seu controle, né? E boto muito a culpa no mundo. Eu vejo que é um desafio bem grande, assim, quando a pessoa não está disposta a fazer o que ela precisa para melhorar a sua vida. Sim. Tem alguns casos Né? realmente, né, que são difíceis, né? E assim, tem pessoas que às vezes não é que só o caso é difícil, mas às vezes não é o momento da pessoa também. A gente entende muito isso. Às vezes a pessoa vem para o processo terapêutico porque alguém disse que ela deveria vir, né? Ou foi encaminhada por um médico, ou até, tá, vou para terapia, naquela coisa, mas não está no momento de olhar para si. Sim. Né? Então, são momentos mais difíceis para a gente como profissional. E quando eu falo difícil, é mais quando eu acesso uma sensação de frustração com o caso. Tipo, Hum, porque a gente está ali, a gente não quer que o paciente fique para sempre com a gente. Ao contrário do que muita gente pensa, né? Que tem gente que acha que a gente quer manter as pessoas em terapia. Não. O que a gente mais quer é ver a pessoa evoluindo, se desenvolvendo e dando alto para ela e ela seguindo com a vida dela, né? Isso que a gente quer. E aí, muitas vezes, é frustrante ver que a pessoa não está fazendo o que ela precisa,
né? Verdade. E aí ter que lidar com a nossa frustração é um desafio, assim. Eu vejo que para mim, né? Talvez outros colegas pensem de forma diferente, sintam de forma diferente, mas para mim são os casos mais difíceis, são aqueles que eu me sinto frustrada. Tá certo. Falar agora dos tipos de abordagem que você usa com os pacientes. Com as crianças, você usava algum tipo assim, de brinquedo assim para poder desenvolver a criança? Como que era com as crianças primeiro? Sim, dependendo da idade, a gente brincava mais, dependendo se era um pouco mais velho, a gente jogava mais. Eu achava muito útil usar também, por exemplo, desenhos, né? Então a gente usa esses recursos, na verdade, para estar falando de emoções, para estar falando de pensamentos. A gente tem um processo dentro da terapia que a gente chama de psicoeducação, que é um momento, às vezes, muito importante, que é ensinar o cliente o que são pensamentos, o que são emoções, ajudar ele a ir identificando essas coisas, né? Se percebendo nos momentos. Então, com as crianças eu usava muito isso, assim, alguns jogos que qualquer pessoa tem acesso aí, né? Por exemplo, banco imobiliário, né? Jogos realmente para criar vínculo, para estar ali brincando, mas outros jogos também que são construídos para o processo terapêutico também. Por exemplo, tem um jogo que o nome é Baralho das Emoções. Isso foi construído por uma dupla de psicólogos que para justamente intervir. Então a gente usava, eu usava muito desses instrumentos assim. Uhum. Entendi. Fui na psicóloga que tem aqui na minha cidade quando era criança, né? Tinha uma sala exclusiva para as crianças e outra sala para os adultos. E eu tenho saudade de quando era para criança, né? Que eu queria toda semana ir lá para poder Sim, brincar. sim. Não, que ótimo, né? Quando o profissional tem essa possibilidade, assim, de ter uma sala só infantil, né? Porque daí tu decora né, de um jeito que fica muito mais atrativo para a criança, né? Sim. Agora, por exemplo, no meu caso, era uma sala para os dois atendimentos, né? Não tinha como fazer essa separação, assim, né? Então, até então, né? E às vezes as crianças chegavam mais receosas, assim, né? Tô certo, É. certo. Bom, e com os adultos, qual que é a abordagem que você usa? Você usa divã, por exemplo? Não. O que acontece? Dentro da psicologia, até o que a gente chama de abordagem são técnicas diferentes, né? São até entendimentos teóricos diferentes. O divã, por exemplo, ele é um instrumento, até nem é mais muito usado, tá? Cada vez mais em desuso, porque uma abordagem chamada psicanálise, que é super antiga, né? E talvez é o que a maioria conheça, Freud, né? O criador da psicanálise, né? E aí, dentro da psicologia, a gente tem muitas abordagens, né? Eu trabalho com uma abordagem que se chama terapias comportamentais contextuais. É um grupo de abordagens voltados justamente para a mudança do comportamento, para a gente olhar para o funcionamento comportamental e fazer mudanças que são coerentes com a vida que a pessoa quer construir, com quem ela quer ser, né? E essa abordagem ela é bem voltada para o momento presente, não que a gente não olhe para a história de vida, né, da pessoa, mas a gente não vai buscar causas em si, como se descobrir que tu age dessa forma por causa de algo que aconteceu lá na tua infância não vai resolver o problema na nossa perspectiva, tá? Pode até piorar. Então, pode muitas vezes piorar. Eu até brinco, tem coisas que a mente esquece por algum motivo, né? Então, assim, às vezes é melhor não lembrar, né? Ela tá protegendo a gente, muitas vezes, e mantendo a gente num lugar mais saudável, né? Então, olhar para o que não está, pro que não está funcionando hoje.
esse é o objetivo. E tornar cada vez mais a pessoa flexível ao seu ambiente, flexível às suas emoções, para mudar essa relação com as emoções. Então, esse é o objetivo do processo terapêutico. Outra diferença que tem bem grande, assim, da psicanálise para a minha abordagem, e estou usando a psicanálise como referência porque tu falou do divã. Na Certo. psicanálise tinha muito essa coisa do terapeuta falar muito pouco, né? E por vezes nada, né? Então, o divã, por exemplo, era algo que a pessoa chegava, deitava, nem olhava para o psicólogo, porque o psicólogo fica sentado atrás, né? Falava, que é o que eles chamam de associação livre, e a pessoa mesmo se dava conta das coisas. Claro, né? A psicanálise foi evoluindo também, né? Por isso que eu até disse, o divã tá perdendo um pouco do uso, porque a psicanálise hoje em dia é frente a frente, né? Tem outras formas, mas, por exemplo, na minha abordagem, a gente é muito mais diretivo, assim, a gente pergunta, a gente faz colocações mais objetivas, assim, somos muito mais participativos, vamos dizer, na sessão, então essa é uma das grandes diferenças, assim. E uma das suas abordagens também que você usa é o seu bom humor. Você sempre foi bem-humorada? Acho que é uma característica minha, acho que o humor, ele ajuda a tornar as coisas um pouco mais leves. Claro que, né, isso é o meu funcionamento como pessoa, claro, como profissional também, mas não é com todos os pacientes que a gente pode brincar, né? Então, o que acontece é, não, claro, não deixo de ser eu, mas muitas vezes a gente também tem que olhar o que essa pessoa precisa, né? O que faz sentido para ela. Tem pessoas que são muito mais reflexivas e a gente tem papos assim muito profundos, Hum. né? E conseguem ir muito profundamente. Tem outras que a gente consegue se dar conta mais na brincadeira, né? Uma coisa que eu gosto muito de usar, que eu acho que ajuda muito, é a questão de metáforas, né? Fazer comparações com coisas mais concretas, assim. Então, que é uma técnica da minha abordagem também, que eu acho que e aí tem até a metáfora, a comparação tem que fazer sentido na história de vida da pessoa, né? Não adianta eu falar, por exemplo, de pescaria se a pessoa não pesca, nunca pescou, né? Falo de pescaria porque tem uma metáfora que eu gosto de usar sobre isso. Então, até o humor, ele também tem que ser bem colocado, né? Então, na verdade, o processo terapêutico, ele é uma relação como qualquer outra, na verdade. Exatamente. Só que a gente precisa muito mais estar atento ao como que a pessoa está funcionando, e a gente tem esse olhar diferente, esse olhar mais clínico, né? Exatamente. São 50 minutos de sessão para cada paciente? Normalmente. É uma média aí de 45, 50 minutos por sessão, no máximo 1 hora, eu sempre digo. Mas, assim, na minha abordagem, vamos dizer que o tempo, ele não é o crucial, tá? Se eu Uhum. tô aqui conversando contigo há 30 minutos e isso foi o suficiente, Uhum. e tu não quer mais falar nada, ok, a gente pode encerrar a sessão antes. A gente dá esse tempo de 45, 50 minutos porque se entende que a pessoa leva um tempo para se acomodar e falar o que realmente é preciso. Sim. É aquela história, né, Solano? Ai, como é que tu tá? Tudo bem? Ah, tudo bem. É a primeira resposta. E na terapia não é diferente, E, né? Alguns casos já chegam descarregando tudo, mas a maioria leva um tempo, vai uns 10 minutos ali, né? Até que a pessoa realmente fale aquilo que ela tá precisando naquela semana, né? sim, Então, por isso que a gente normalmente trabalha com esse tempo aí de 45, 50 minutos. tá certo. Você trabalha com a chamada constelação familiar? Não, não trabalho, tenho
pouquíssimo conhecimento Hum. sobre a abordagem. Até tem, assim, falando o que acontece dentro da psicologia? Deixa eu ver como é que eu vou explicar isso. Existe até uma certa briga entre algumas abordagens, porque a gente entende que existem abordagens que têm um embasamento científico. É Uhum. como a história da vacina, tá? Ou da vacina, ou do tratamento para COVID, tá? O que tem embasamento científico de que funciona e o que não, tá? Vamos Tá. fazer essa comparação. Dentro da psicologia, os métodos terapêuticos também têm isso. Tem abordagens que têm evidência de que são eficazes principalmente para transtornos mentais. Então, tem lá, por exemplo, a terapia comportamental. Tem estudos que comprovam que ela é eficaz para tratar transtornos de ansiedade. Diversos estudos, não é um estudo só, tem muitos estudos que comprovam e dão embasamento científico. A constelação familiar, apesar dela ser permitida, o uso na psicologia, ela não é exclusiva de psicólogos e não tem esse embasamento. Assim como outras abordagens. A psicanálise mesmo também não tem esse embasamento e muita gente usa. Então, para mim, eu não trabalho com constelação, conheço muito pouco, então não posso nem falar a respeito, né? Mas é muito importante essa parte da evidência científica, né? Porque eu enxergo a psicologia como uma ciência, assim como qualquer outra na área da saúde. Então, eu não me sinto confortável de trabalhar com algo que não tem essa evidência, por exemplo, né? Então, é mais ou menos isso, assim. Você já se envolveu com emocionalmente com o caso de algum paciente? O que tu quer dizer com isso? A pessoa às vezes chega transtornada, chega deprimida a tal ponto que ela, ao invés de conseguir falar tudo o que sente, acaba chorando desesperadamente, e você também chega a ter vontade de chorar também, por exemplo, assim, ou então mesmo telefonar para o paciente fora do horário de consulta, por precaução, por ter uma preocupação em grande escala. Claro que tem casos que a gente tem uma preocupação maior, principalmente casos em que há risco de suicídio. São casos que a gente fica um pouco mais vigilante, vamos dizer assim, mas a gente não toma a iniciativa de ligar para o cliente, tá? Esse na verdade, ele que nos liga, né? Ah, certo. Claro que, por exemplo, se a pessoa me manda, por exemplo, um WhatsApp, não tô bem, tô querendo me matar e tal, eu vou ligar sim. Vou ligar para falar, não vou ficar falando no WhatsApp, né? Mas a pessoa, o que acontece dentro do processo terapêutico, a gente tem um contrato, né, que a gente estabelece na primeira sessão, e nesse contrato a gente sempre fala sobre essa comunicação fora de sessão, em que é preciso chamar a gente em caso de vontade, de impulso, né? Então a gente faz esse combinado. Claro que, né, a pessoa pode escolher não cumprir isso, né? Ainda não aconteceu comigo todas as vezes que eu tive casos assim. As pessoas me ligaram ou mandaram mensagem, e aí a gente falou e conseguiu intervir, ou fizemos sessão extra, né? Mas seria, por exemplo, um dos casos que a gente fala extra sessão, ou a pessoa está tendo uma crise de ansiedade, alguma coisa assim, tá? Agora, a questão, por que eu te perguntei, o que tu quer dizer com o se envolver emocionalmente? Porque a gente não é só profissional, é óbvio que tem situações em que nos mobilizam muito mais emocionalmente, até porque quando a gente fala de empatia, a gente está falando disso, né? Ter uma pessoa que está em sofrimento na minha frente, é óbvio que vai me doer ver ela em sofrimento.
Não ao ponto de chorar com ela, porque isso é uma coisa que também a gente vai construindo como profissional, porque a gente está tão atento em como eu posso, na forma de olhar tecnicamente para o caso, como eu posso ajudar essa pessoa nessa situação, e fazendo tantos links mentalmente que às vezes a gente não, né, é muito difícil da gente entrar na emoção no sentido de chorar junto. Mas já teve situações, por exemplo, de pacientes com risco de estar com câncer, que nossa, a pessoa vem com graças a Deus não estava, mas assim, a pessoa vem com uma notícia dessas, tu já tem um vínculo com a pessoa, é óbvio que tu fica abalado, né? Então, como qualquer outra pessoa. Então, é mais nesse sentido. Tem, sim, situações que são mais doídas, assim, né? E a outra pergunta, exatamente, que também está ligado nesse assunto, é a seguinte: há profissionais que dizem que o paciente não pode criar um vínculo de amizade com o psicólogo, psicóloga, que isso poderia atrapalhar o tratamento e de que daí, se isso acontece, o psicólogo tem que mandar para outro profissional para tratar. Você concorda? Isso é verdade? E o porquê? Tá. Quando a gente fala de amizade, a gente está falando de um vínculo muito próximo, né? Tipo de, não é dia de sessão e a gente está aqui trocando figurinha, né? Mas existem, na minha abordagem, aí vou fazer de novo a comparação com a psicanálise. Na psicanálise é uma coisa muito mais rígida nesse sentido, de tipo, se um paciente te convida para ir no casamento dele, não. Entendi. No nosso caso, não tem problema, até porque assim, tu se torna uma pessoa importante na vida do cliente, Claro. né? Tem coisas que a pessoa te conta que ela não conta para mais ninguém, né? Então, eles Verdade. olham com muito carinho pra gente, né? O que é diferente de uma amizade, eu poder ir no casamento de um paciente ou no aniversário de um paciente, claro que a gente sempre avalia o caso, né? O funcionamento dele, né? Mas não há um problema quanto a isso. Na minha abordagem, vou reforçar isso, né? Porque, Tá né, certo. tem teorias que falam coisas diferentes, mas para a gente não, da comportamental. Agora, esse vínculo de amizade, de eu começar a falar dos meus problemas pro meu paciente, não, isso realmente não é recomendado. Porque daí é um outro tipo de relação. Daí, Certo. amizade é amizade e processo terapêutico é processo terapêutico. Depois a pessoa teve alta, de repente tu cria uma identificação muito grande. Até pode, mas não acho tão funcional, porque a pessoa pode querer voltar para a terapia, né? Por Então, causa dos vínculos de amizade. o vínculo mais forte, assim, não, tipo, não é um problema eu seguir no Instagram, não é um problema se para ele tá bem e ele quer me seguir, beleza, né? A princípio, né, eu só mantenho a minha rede profissional, então boto coisas da minha vida ali que eu não teria problema que ninguém visse, né? Mas que também é uma questão, né, que às vezes a gente tem profissionais que não gostam, né, que os clientes sigam nas redes sociais, né? Mas esse vínculo mais afetivo realmente não é recomendado por conta do processo terapêutico, acaba interferindo, né? Acaba interferindo. Agora me surgiu uma outra pergunta e é em relação às redes sociais mesmo. Não só você, mas todas as psicólogas que eu sigo no Instagram, tem todos os dias uma mensagem, ou nas imagens, ou na legenda da foto. Essas postagens, elas podem, por exemplo, significar para a pessoa um tipo de uma pré-consulta? Pode. Porque quando a gente está colocando conteúdo na rede social, pelo menos o meu propósito de estar ali no Instagram postando conteúdo é, de alguma forma, contribuir para o desenvolvimento das pessoas que estão ali. Eu não estou fazendo só cartão de visita, né? Tipo, Isso, claro. venha consultar comigo. Não, Claro. eu estou entregando de fato
porque eu não tenho como atender todas as pessoas que me seguem, né? Não. Então, eu de fato tenho a intenção de ajudar e contribuir com o desenvolvimento daquela pessoa e levar, no mínimo, a uma reflexão sobre a sua vida. Então, pode sim funcionar como uma pré-consulta nesse sentido. A pessoa já teve casos de pessoas que são atendidas por mim e que me acompanham ali de nossa, aquele post que tu fez falou muito comigo e tal, e trazer isso para terapia, né? Ou mesmo, eu tenho, não sei se tu chegou a ver, mas eu tenho um podcast que eu faço com 4 colegas, e é um podcast que a gente fala de psicologia, né? Não de forma técnica, a gente fala para o senso comum mesmo, a gente fala para as pessoas, para ajudar as pessoas a olharem para suas vidas, e a gente se baseia na série This Is Us. Né? É Então, uma série de televisão? É um seriado que tem na Amazon Prime. Até Ah, para começar a passar na Globo esse ano. Não sei se é verdade, mas eu ouvi falar disso. Né? E aí só que a série, ela traz muito a reflexão sobre a vida, ela fala sobre uma família, então tem muitos temas legais ali, e a gente resolveu fazer um podcast falando sobre a série e sobre os temas que tem a ver com a psicologia, né? E aí uma cliente uma vez começou a ouvir, e isso foi tema de terapia, assim, porque as coisas que a gente falou lá no podcast tocaram profundamente ela, fizeram ela refletir sobre algumas coisas que ela estava vivendo, né? E que até então ela não tinha trazido para terapia. Então, sim, pode funcionar tanto na rede social ali ou como podcast. Desculpa. tudo bem? Pode se tornar, sim, um momento de reflexão e isso acabar gerando conteúdo para a própria sessão, né? Tá certo. Essa série, ela tem mais de uma temporada? Sim, tá na 5ª temporada. Ah, não, tá certo. E tem a Mas ver, vale a pena, assista, vale a pena. e Vai tem a gostar. ver, e tem a ver com psicologia 100%. Tem a ver porque, na verdade, quando a gente pensa em psicologia, a gente está falando sobre a vida de todos nós, né? Sim. Sobre as emoções. Não, a gente não precisa ter um transtorno mental, emocional para precisar da psicologia, né? A gente muitas vezes não sabe como lidar com as nossas emoções, às vezes a gente não sabe como lidar com conflitos com, sei lá, com marido, com esposa, com filhos, né? E o que acontece? A série, ela fala de uma família, né, de trigêmeos, né, na verdade, de 3 filhos que nasceram juntos, né? E não quero dar tanto spoiler, né? Mas e aí fala justamente do desenvolvimento dessa família. Então tem os conflitos entre eles, né? A infância, a adolescência, a vida adulta e os conflitos deles como pessoas, né? Então é sensacional e aí dá muita reflexão aí para a gente falar de psicologia mesmo, né? E esse podcast, ele vai durar enquanto durar as temporadas pelo Amazon, por exemplo? Então, a nossa ideia, hoje a gente está fazendo sobre essa série, mas a nossa ideia é sim no futuro ter temporadas novas do podcast falando de outras coisas, falando de filmes, falando de livros e assim, enquanto a gente tiver energia e isso fizer sentido para a gente vai fazendo podcast independente da série. Tá certo. Mas hoje o centro da discussão é a série que leva a gente a falar dos assuntos, né? Então ela é só a referência, né? Te perguntar, a série Friends também seria uma boa sugestão para se fazer também podcast? Acho que sim, tem coisas que daria sim para a gente falar, com certeza. Não tanto quanto This Is Us, porque né? É drama de This Is Us. Friends já vai para uma linha mais do humor, né? Mas tem coisas bem interessantes na série que Então, daria sim para a gente discutir. Uhum. então, This Is Us é bem dramático. Claro, a gente fala assim que é drama porque tem muito chororô. É difícil quem assiste e não se emocione com os episódios. Mas, claro, Sim. não é
não é tão intenso assim o tempo todo, às vezes tem humor também, a gente ri, né? Mas é que é emocionante, né? Porque toca, assim, é difícil tu olhar a série e não se identificar com a problemática de algum personagem, sabe? Eu fiz uma pergunta e vou transformá-la de outra forma, que senão vai ficar uma pergunta muito clichê. A pergunta seria se o psicólogo está livre de ter depressão, mas a pergunta é a seguinte: psicólogo, psicóloga tem a vida perfeita? Bah, muito. Super perfeita, zero problemas. Ai, claro que não, né? Assim como eu já falei antes de sermos psicólogos, somos humanos, né? E temos problemas, temos dificuldade muitas vezes de lidar com a dor, podemos sim adoecer emocionalmente, né? Fazemos terapia também, né? Então, não estamos livres porque somos humanos, né? E então você também faz terapia também? Faço. Uhum. Não que a gente sempre precise estar em terapia, mas existem dilemas que acontecem na nossa própria vida que muitas vezes a gente precisa do auxílio de um profissional para nos ajudar a enxergar isso também. Porque o que acontece, né, Solano, muitas vezes é como se a gente estivesse dentro do furacão e não enxergasse aquilo, né? Precisa de alguém que nos ajude a enxergar com perspectiva. Às vezes a gente está grudado ali num pensamento, né, e numa interpretação que a gente está fazendo da situação e precisa de alguém nos mostrando, olha só, isso é o teu pensamento, não é a realidade, né? Então, nem sempre a gente consegue fazer isso sozinho. Então, nem todo conhecimento que um profissional tenha é capaz de fazer com que ela supere sozinha o problema, dependendo do tamanho dele. Nem sempre, nem sempre. Claro que ajuda em muitas situações, né? A gente ter um conhecimento sobre isso, ou já ter feito terapia, também não precisa ser psicólogo, mas já ter passado por um processo terapêutico, conhecer o seu próprio funcionamento, ajuda, né? Muitas vezes a lidar de uma forma mais saudável, mas existem momentos cruciais da vida que nem sempre a gente consegue fazer isso, e aí a gente vai precisar do auxílio de alguém. Eu comparo muito, assim, por exemplo, com um médico, né? O médico, sei lá, um cardiologista, não pode ter problema cardíaco? Pode, né? Seria bom se os médicos fossem mortais, né? Né? O médico cardiologista que fuma, quantos que a gente vê por aí, Tem, né? e tem. Então não aplica aquilo que conhece, que sabe, né? E É, é isso, por quê? Porque somos humanos e não nos torna menos profissionais menos capacitados. Porque é a nossa escolha. Talvez, bom, para mim não faz sentido não fumar, por exemplo. Não é o meu caso, tá? Mas pensando num médico cardiologista, talvez para ele, ok, ele prefere fumar e correr o risco. Tá bem? Não. sim. Ou uma nutricionista, né, que tá acima do peso. Talvez ela não tenha nenhum problema de saúde, por que ela tem que ser magra, né? É. Então, são coisas, preconceitos que as pessoas têm, né, de colocar na caixinha. Então, nutricionista tem que ser magra, psicóloga tem que ser estável, né, tem que ter a vida perfeita, tem que saber se relacionar com as pessoas, né? E não é assim, porque, vou repetir, né, somos humanos antes de qualquer coisa. Quero trazer aqui um tema que você fez com a Sabrina, que também faz parte também do podcast, né? Que é como lidar com julgamentos, que foi a live que eu assisti, que eu sigo ela no Instagram, daí eu vi a live, daí eu passei a seguir você. Ah, que legal. Então, Tu gostou da live? gostei bastante. Foi muito Gostei. gostoso mesmo. Mas, na sua opinião, os julgamentos, eles vêm das pessoas que se dizem moralistas? Eu acho não. Na verdade, julgar, todos nós julgamos. Se a gente parar para pensar, a gente está o tempo todo julgando. Sim. Isso é bonito, isso é feio, isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é ruim. A gente está o tempo todo tentando classificar coisas.
porque a gente aprendeu a fazer isso, Sim. né? Agora, é claro que existem pessoas que são julgadores dos outros ao extremo, Sim. como se soubessem o que é certo e o que é errado para todo mundo. Como se tivesse, né, só um jeito de ser, né, só uma Sim. forma de agir, né? Eu acho que muitas vezes a moral ela pode ser assim uma bengala para isso, assim, é a moral, né, e tal. Mas acho que todos nós buscamos uma certa moral e ética, né? E acho que é importante para conviver em sociedade. Existem regras importantes para a gente viver em sociedade, né? Senão seria uma bagunça, né? Se a gente fizesse só o que a gente tem vontade. Mas eu acho que o pior é aquilo de eu querer impor o que eu acredito É, como o certo, sim. né? Então, eu não sei se as pessoas se denominam moralistas, né? Eu acho que às vezes é mais da gente, quando vê alguém que julga muito, a gente coloca esse termo, assim, esse nome. Mas existem pessoas que julgam muito por conta da sua história de vida mesmo, né? Tiveram que ser muito rígidos, né? Aprenderam a ser muito rígidos, ou às vezes até foram muito julgados e fazem isso até para se proteger, né? Sim. O fato é que, sendo julgamento, sendo outros comportamentos, muitas vezes a gente tem comportamentos que não são muito legais, aparentemente, mas que a gente fica repetindo porque funcionam de alguma forma para a gente, nem que seja trazendo um alívio emocional naquela hora. Então, talvez julgar o outro pode estar tendo uma função aí de alívio, uma função de algo que traz sentido para a pessoa, né? Então, a gente precisaria entender o porquê dessa pessoa julgar tanto, né? Só que a gente faz o quê? Não sei como é que é contigo, mas a maioria das pessoas, o que que faz? Assume o julgamento como verdade, né? Mas o julgamento, ele parte de um pensamento, e pensamento é pensamento, não é a verdade, Não. né? Não. Não sei se te responde. Respondeu. Respondeu. Tá. E a depressão, nós sabemos que existe a depressão causada por acontecimentos na nossa vida que podem nos marcar bastante, mas tem também a depressão biológica. Qual é a diferença das duas? Na verdade, Solano, todos os transtornos mentais, tá? Seja um transtorno de humor depressivo, seja um transtorno de ansiedade, seja um transtorno bipolar, todos os transtornos, eles têm causa multifatorial, tá? O que que seria isso? Não é só um evento que vai fazer tu ter depressão, Sim. tá? Então, é uma série de eventos combinada aí com uma genética, Sim. tá? Porque um mesmo evento pode daqui a pouco fazer eu ficar deprimida e fazer tu gerar um transtorno de ansiedade. Sim. Qual a diferença? Uma predisposição genética, normalmente. Então, a gente entende que os transtornos mentais, eles vêm por N fatores, tá? Eles são construídos por diversas coisas. O que, que é a predisposição genética? Nada mais é que a gente nasce ali com o DNA da depressão, por exemplo. Né? Então, normalmente, por exemplo, numa primeira sessão, a gente costuma perguntar: tem casos de depressão na família, tem casos de ansiedade, dependendo do sintoma que a pessoa está trazendo, né? Até para investigar. Agora, uma coisa que a gente precisa diferenciar às vezes a pessoa tem um transtorno depressivo, um transtorno mesmo, às vezes ela tem um humor mais deprimido, ou seja, ela teve uma situação na vida dela que deixou ela deprimida, não num sentido de doença, mas mais prostrada, mais triste, né? E não necessariamente ela está deprimida. Isso é uma diferença que a gente precisa fazer. Então, a depressão, ela é algo que tem toda uma questão química ali também, né? E a tristeza não.
não quer dizer que a tristeza não possa ser tão forte, ao ponto de ser confundida, às vezes, com uma depressão, porque às vezes é aquilo, eu tô triste, e aí eu começo a parar de fazer as coisas que eu gostava, porque eu tô triste, e aí eu fico remoendo aquela situação, remoendo, e vou alimentando essa tristeza num ponto que ela fica muito forte. Mas às vezes é só uma tristeza e não uma depressão. Então, eu acho que essa seria a diferença. Agora também foi dito há semanas atrás que uma das sequelas que a Covid-19 pode deixar é transtornos no humor também, mudanças no comportamento também. Quem É já mesmo? tem, Não vi isso. sim, foi dito há algumas semanas, que pode dar problemas neurológicos, mas também pode fazer com que pessoas tenham mudanças no humor também. Então, na verdade, tem muitas coisas que a gente não sabe o que vai acontecer, né? O que que é do vírus, o que que é do isolamento, que tá tudo se misturando, na verdade, né? Mas bem interessante, eu dar uma pesquisada sobre isso, eu não tinha visto. Confesso que tenho me mantido mais distante das notícias sobre Covid por uma questão de saúde mental mesmo. Que se a gente começa a olhar todos os dias notícias, a Sim, gente adoece, né? sim, verdade. Verdade. Você já foi vacinada? Fui. Fui Qual foi a vacinada. vacina que você tomou? A que torna a gente jacaré. Da Coronavac. Como é que foi tomar a primeira, segunda dose? Houve alguma reação? Conta pra gente. Na primeira dose, eu só sentia dor no braço. É normal. Ficou dolorido o dia inteiro, assim. E a segunda dose eu já senti cansaço, dor de cabeça. Demorei, inclusive, para me ligar que podia ser da vacina. Hum, Mas depois aí, quando eu tomei a vacina ontem, aí eu fui olhar na bula e vi que é um dos sintomas, um dos efeitos colaterais mais comuns. E na verdade eu tive Covid no início do ano, então foi muito semelhante o cansaço e a dor de cabeça que eu tive com quando eu tive Covid. sim. Então, aí que é da vacina. É da vacina. Será que esses sintomas são dados porque a vacina é o vírus inativado que entra no corpo? Provavelmente. Provavelmente é o corpo reagindo, né, ao Sim, vírus e criando anticorpos, né? Então, os sintomas, ele acaba sendo muito parecido. É que nem o pessoal que toma a vacina da gripe mesmo, né? Normalmente fica com alguns sintomas de resfriado, assim, né? sim. Então, é bem comum isso acontecer. E você disse que pegou a bula da vacina. Eles estão dando a bula ou só deram para os profissionais de saúde? Não, eu pesquisei na internet. Se Ah, tu você entra na pesquisou. internet e pesquisa ali bula da Coronavac, aí ele fala ali todos os sintomas que são comuns, sintomas menos comuns, né? Então é interessante as pessoas que estão tomando a vacina olhar isso também, né? A gente acaba tomando remédio e nem olha, né? A bula. É, Vacina muito menos, né? Mas tá certo. como eu tive os sintomas, acabei olhando. Mas só você da família que teve? O Covid? Isso. Não. Meu marido que pegou e me passou. Porque eu tô trabalhando só em casa, mas ele não. Ele tá indo na empresa, né? Ele não conseguiu trabalhar home office e ele acabou pegando no trabalho. E aí, por consequência, eu peguei também. Graças a Deus, não passei para ninguém, porque tô trabalhando em casa, então a gente logo Você tem logo filhos? que teve. Não, não tenho filhos. Tá certo. E aí, logo que a gente teve sintomas, a gente já procurou médico, já foi fazer teste, e aí não passamos para mais ninguém, a princípio. Graças a Deus que você e seu marido estão bem. É, sim, é Mas ele verdade. ainda não se vacinou. Ele não, porque não é profissional de saúde. Ele Ele vai trabalha ser no dos quê? últimos. Meu marido trabalha com tecnologia da informação, com TI, né? Mas mais voltado para a questão de telecomunicações. Entendi. Então, internet, mais voltado para isso. Ah, então tá certo. Então tá bom, É. então. E deixe uma mensagem final, então, para todos nós. Hum,
Nossa, essa tu tinha que ter me preparado. O que que eu posso dizer? Gente, viver não é fácil, né? Não é sempre fácil. Tem momentos muito bons, tem momentos muito desafiadores, mas esses dias eu ouvi sobre a frase que a gente usa, né? Ah, uma vida que vale a pena. O que que é uma vida que vale a pena? Se a gente pensar no vale a pena tem a ver com sacrifício, né? Quando a gente pensa uma pessoa que é condenada à prisão, ela vai pagar uma pena, né, por aquele crime. Então, quando a gente pensa numa vida que vale a pena, é uma vida que vale passar por momentos difíceis, né? Então, eu estou lidando com emoções difíceis, com pensamentos difíceis, mas porque eu estou querendo chegar em um lugar e para isso eu preciso passar por essas sensações, por essas experiências desafiadoras. Então, a minha mensagem, assim, que eu sempre gosto de falar para as pessoas é: vá em busca de uma vida que vale a pena e não uma vida na zona de conforto, porque é essa que faz brilhar os nossos olhos, né? Então, vai ser difícil também na zona de conforto. Então, vai atrás daquilo que faz sentido e que traz riqueza para a tua vida. Tá certo. Eveline Jusviak, psicóloga, muitíssimo obrigado pela Eu entrevista. que agradeço, Solano. Foi um prazer conversar com você. Você é uma pessoa muito maravilhosa. Obrigada. Adorei estar aqui contigo e se quiser convidar de novo, tamo aí. Tudo bem, tá certo. Vai ter outras oportunidades, sim. Então tá, E obrigada. o Instagram e o seu site estão na descrição do vídeo, tá certo? Ah, legal, legal. Entrem lá, sigam, tem conteúdo todo dia, o site também, volta e meia eu coloco lá, e vai ser um prazer ter o pessoal lá comigo. Tá certo. E você que também que nos assistiu, muito obrigado e até a próxima semana com mais um Sábado. Até lá. Tchau.